passado revisitado por meio de vestígios nos sambaquis. São sítios arqueológicos que alternam camadas de terra e de conchas, construídos há milênios por homens pré-históricos. Eles conservam pedaços de plantas e animais de épocas distantes, testemunhos da nossa história socioambiental. Comuns no litoral, aqui os sambaquis surpreendem por estarem no interior da Amazônia brasileira, na região de Santarém. Eles estão sendo estudados por esta equipe multidisciplinar da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Olá! Hoje no Repórter Eco, conheça a pesquisa feita por um grupo de cientistas sobre os sambaquis da floresta amazônica. São sítios arqueológicos que contam a história dos povos antigos. E veja também. Especialistas analisam como a inteligência artificial pode ameaçar o futuro da humanidade. E a ONG WWF Brasil amplia as ações para recuperar os corais do Nordeste, ecossistemas essenciais para a proteção da vida marinha. A inteligência artificial foi tema de uma polêmica recente. Um grupo de cientistas e empresários do setor pediu uma pausa nas pesquisas. Eles disseram estar preocupados com o futuro da humanidade. Estas selfies viralizaram na internet. Olha só os personagens: Jesus Cristo, Cleópatra, Napoleão e a jovem Rainha Elizabeth. Foram criadas por um cineasta inglês com a ajuda da inteligência artificial. Os pedidos levaram meses para serem processados. Ainda assim, tem figuras com dedos a mais ou dentes sobrando. Essa tecnologia também produz vídeos em que políticos ou celebridades fazem afirmações falsas, as chamadas deepfakes. Para entender mais sobre o assunto, nós conversamos com 3 especialistas. Hoje, o que a gente tem de inteligência artificial é uma técnica que se chama redes neurais profundas, que foi inspirada no funcionamento do cérebro biológico, mas não reproduz de forma nenhuma a complexidade do nosso cérebro. É a matemática, né? Ela é um modelo estatístico e que ela faz previsões com base em grandes volumes de dados. As pessoas tendem a associar a inteligência artificial que mostra os filmes de ficção científica, né? Então são aqueles robôs, aqueles humanoides que vão dominar o mundo, que vão dominar a gente, subjugar os seres humanos, e nada disso. Isso é o campo da ficção científica. A inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia, dos sistemas de segurança aos de recursos humanos das empresas, nos aplicativos que indicam caminhos para fugir do trânsito. Tem inteligências artificiais hoje que estão definindo se você vai ter crédito ou se você não vai ter crédito, se você pode ou não pode tomar um empréstimo, e futuramente podem ser definidas se você vai ter acesso a um determinado serviço de saúde, a um determinado remédio. Nas plataformas de assinatura para assistir a filmes, ela gera catálogos virtuais que nos mostram as limitações da tecnologia. E se a gente assiste, por exemplo, 3 séries coreanas, só entra a recomendação de coreano. Se assistir 5 chinês, só vai aparecer chinês, some todo o resto. E se fosse um sistema perfeito, o que ele deveria recomendar? Ele deveria identificar o que tem de comum nos filmes que eu gosto. A grande novidade da inteligência artificial é o ChatGPT, um robô de conversas que, a partir de orientações de usuários, pode criar textos e até imagens. Um advogado que tem que fazer petições que são muito similares, alguém que tem que redigir textos que seguem sempre um certo modelo, né? Ou, por exemplo, ajudar na escrita de um programa, pessoas que precisam escrever um programa de computadores, mas não são tão hábeis, e uma coisa simples, você já consegue usar esses programas para fazer pelo menos um modelo inicial. O
O uso da inteligência artificial levanta várias questões éticas e elas são específicas de cada campo do conhecimento. A saúde tem as suas, a educação ou a arte tem outras. É urgente que se faça uma discussão e que se aplique esses princípios éticos. Outra preocupação é com o encolhimento do mercado de trabalho, que pode atingir em cheio várias profissões. Será que nós, jornalistas, por exemplo, seremos substituídos por máquinas que produzem textos? Ele tem acesso a um conjunto de informações que nenhum ser humano tem. O que sobra para os seres humanos? Produzir alguma reflexão que sai do básico. Tem tecnologias que a humanidade, a nossa sociedade, ainda não está preparada para usar. E a gente está disponibilizando para a sociedade sem ter um preparo ético, sem ter um preparo social, inclusive a legislação, para podermos utilizar esse tipo de ferramenta que mexem com a vida e podem mexer com a vida de todo mundo. A humanidade corre o risco de desaparecer por conta da inteligência artificial? E eu acho que está longe de destruir a humanidade. Talvez a grande complexidade dessa tecnologia é o fato de que ela é a ambivalência. Ela, ao mesmo tempo, eu desconheço uma aplicação que, ao mesmo tempo, não tenha benefícios e malefícios. Então, todos os processos de regulamentação estão muito difíceis. O risco da espécie desaparecer tem a ver com as mudanças climáticas. Isso sim, né? Isso é um risco real, porque o planeta pode existir sem a gente, como já existiu muitos anos antes, milhares, bilhões de anos antes, sem a gente, né? Pesquisa feita em 2022 com mais de 730 cientistas da área de aprendizado de máquina aponta que a probabilidade de ocorrer uma catástrofe gerada pela inteligência artificial é de 14%. Mais da metade dos entrevistados declararam que a chance dela causar a extinção humana é de pelo menos 5%. O mesmo estudo indica 2059 como o ano em que a inteligência artificial alcançará o nível humano. Sobre a carta em que empresários e pesquisadores sugerem a suspensão das pesquisas por 6 meses por conta dos riscos, a professora acha contraditório. Lembra que entre eles está o bilionário Elon Musk, um dos que mais investem em usos polêmicos, como o de carros autônomos da Tesla. A Comissão Europeia, ela começou a discutir o projeto de regulamentação da inteligência artificial em 2018. 21 de abril de 2021, ela tornou público. Em novembro do ano passado já tinha 3.000 emendas, né? E agora com o ChatGPT já complicou a essência da proposta de regulamentação. Na área ambiental, a inteligência artificial pode ajudar, mas há que se pesar o gasto energético envolvido. O estudo das mudanças climáticas está mais preciso, mais assertivo com o uso da inteligência artificial, porque permite trabalhar com um número de dados muito grande. Por outro lado, eles precisam de sistemas, de data centers, né, de sistema de computacionais de hardware, que se diz, muito robustos. Eles consomem muita energia e eles emitem, consequentemente, muito CO2. Eles têm que usar energia renovável. Muito do aprendizado é um contato humano, um contato pessoal que dificilmente uma máquina vai conseguir reproduzir. A gente mesmo não vai querer, de fato, que algumas tarefas, algumas atividades sejam substituídas por máquinas, né? Vamos às principais notícias da área socioambiental. A ONU alerta para os efeitos do fenômeno El Niño, que pode acontecer no segundo semestre deste ano. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, se confirmado, o fenômeno deve provocar uma grande onda de calor e outros efeitos extremos, já em setembro de 2023. O El Niño é associado ao aquecimento global, ações humanas e emissões de gases de efeito estufa.
Ele acontece em média a cada 2 ou 7 anos e costuma durar de 9 a 12 meses. A crise climática pode levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros para a pobreza extrema já em 2030. A previsão é do Banco Mundial. Desastres naturais, principalmente inundações e secas, podem afetar a vida dos mais pobres. A Câmara dos Deputados suspende 2 parágrafos dos decretos do governo Lula que atualizavam a Lei do Saneamento Básico. Os itens suspensos abriam a possibilidade de empresas estaduais prestarem o serviço em áreas urbanas sem licitação. O marco regulatório de 2020 forçava as companhias estaduais a comprovarem capacidade financeira para fazer os investimentos necessários para a universalização do serviço até 2033. Caso contrário, elas teriam que abrir licitação ou firmar parcerias público-privadas. O projeto agora vai para votação no Senado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assinam a demarcação definitiva de 6 terras indígenas em 6 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Ceará, Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul. São as primeiras homologações desde 2018. Atualmente, o Brasil tem 732 áreas indígenas demarcadas, que juntas ocupam quase 14% da extensão do país. Aumenta a tensão no território Yanomami, em Roraima. Os indígenas foram atacados por um grupo de invasores durante um ritual funerário. Um indígena morreu e 2 ficaram feridos. Na mesma região, 4 garimpeiros ilegais foram mortos ao reagir a uma abordagem da Polícia Federal. Mais 8 corpos de não indígenas foram localizados na região do Uxiú. Os policiais investigam se é uma retaliação contra o ataque à etnia Yanomami. A ministra Sônia Guajajara disse que vai reforçar as ações contra garimpeiros na reserva, maior território indígena do país. A Polícia Federal investiga se os pontos de garimpo são mantidos por integrantes de facções criminosas. Uma nova espécie de bicho-preguiça é descoberta na Reserva Particular de Patrimônio Natural de Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A espécie foi batizada de preguiça coleira do Sudeste e só ocorre no Rio e no Espírito Santo. Daqui a pouco tem mais, aqui no Repórter Eco. A ONG WWF Brasil amplia as ações de recuperação dos corais no Nordeste. São ecossistemas ricos em biodiversidade marinha que estão ameaçados. O Brasil abriga a 2ª maior barreira de corais do planeta. Mas esse ecossistema, rico em biodiversidade marinha, está muito ameaçado. A ONG WWF Brasil vai ampliar nos municípios da região Nordeste, projeto que já ajudou a recuperar mais de 2.500 fragmentos de corais. O que peixes, ouriços, estrelas do mar, tartarugas, lagostas, caranguejos e outros animais marinhos têm em comum? Todos eles dependem dos recifes de corais para sobreviver. Eles contam com esse ecossistema em alguma fase da vida. A estrutura rígida, né, dos recifes de coral, eles são já importantíssimos na proteção da costa, né, da erosão costeira. Vários organismos que têm aí uma importância econômica, então, tanto serve para os próprios moradores das regiões costeiras, para alimento próprio das suas famílias, como para comercialização. Também existem vários organismos que fornecem substâncias para a indústria farmacêutica, por exemplo, e o turismo, né, porque as regiões de recifes de coral, elas são muito procuradas. Pouca gente sabe, mas o Brasil abriga a 2ª maior barreira de corais do planeta, atrás somente da Austrália. São mais de 120 quilômetros,
que se estendem entre os municípios de Tamandaré, em Pernambuco, e Maceió, em Alagoas. A área de proteção ambiental APA Costa dos Corais, no litoral alagoano, é a maior reserva marinha do país. Um paraíso para quem frequenta o local e para quem vive nele. Toda essa rica biodiversidade marinha está ameaçada. Sobrepesca, ocupação e turismo desordenados, poluição e atividades portuárias. O fator principal são as mudanças climáticas, que podem causar o branqueamento dos corais, indicando que não estão saudáveis. Nós vemos o problema do esgoto. Os esgotos, eles são, assim, e atingem diretamente os recifes. A gente tem problema também, os recifes, eles atuam em conectividade com os outros ecossistemas costeiros, como os manguezais. Então, quando a gente tem um impacto em um rio, na mata ciliar, lá para cima de um rio, a gente também, essa sedimentação, quando a gente tem época de chuvas, ela chega no Recife. Para tentar reverter o problema, a organização não governamental WWF ampliou o projeto Coralizar, que desde 2019 procura restaurar os corais. Corais que tenham ainda o tecido vivo, que possam ali ser regenerados, né? Eles são coletados no assoalho marinho. Então, depois disso, eles passam um tempo nesse berçário, né, tal como um berçário, né, para o crescimento dele, a recuperação, e depois eles são devolvidos aos recifes de corais. É um processo muito simples, não tem uma tecnologia muito arrojada para fazer isso, é algo simples que pode ser justamente replicável em qualquer lugar do Nordeste com pouco implemento, assim. São utilizadas 2 espécies de corais, ameaçadas de extinção, sobretudo pela crise climática. Esse foi o motivo da escolha das espécies. A gente olhou aquelas que estavam ali sofrendo mais com essa situação. E essas 2 espécies são espécies abundantes que formam a base, entre outras, né, mas essas 2 formam a base, são conhecidos como corais construtores. O que acontece? Eles trazem complexidade, eles trazem uma infraestrutura tridimensional para que os corais cresçam em sua complexidade, trazendo abrigo, trazendo toda a estrutura que um recife de coral tem nessa região da costa de Pernambuco. Os resultados da iniciativa do WWF e parceiros têm animado os pesquisadores. Já foram reabilitados e devolvidos ao mar 2.500 fragmentos de corais. A Biofábrica de Corais, que é a startup que desenvolveu as principais tecnologias ali que hoje a gente usa, ela desenvolveu técnicas de coleta, técnicas para o suporte, desenvolveu patentes para isso, e o que a gente buscou foi trazer isso para uma escala de replicabilidade, implementação maior do que um projeto dentro de uma faculdade, né? Existe um potencial enorme para todo o Nordeste. Você falou da capacidade de ampliação, né, que é um projeto possível de ser ampliado, então queria saber se tem esses projetos futuros, se tem também outras ações de educação ambiental previstas. A gente quer, até 2024, ter berçários com até 6.000 corais plantados em lugares diferentes, como fonte para ações de restauração. E até 2030 a gente quer, nos principais estados do Nordeste, com essa perspectiva desse tipo de espécies, desse tipo de recife de coral, ter uma base desse tipo de iniciativa em cada um desses estados. A seguir, aqui no Repórter Eco. Uma janela para o passado. Grupo de cientistas faz estudo inédito sobre os sambaquis no interior da Amazônia. São sítios arqueológicos à base de conchas que revelam a história dos povos antigos.
Os cientistas descobriram um fato curioso. Antigos povos que ocuparam uma área de várzea da Amazônia tinham o hábito de empilhar conchas de rios, assim como faziam os habitantes de grande parte do litoral com as conchas do mar. São os chamados sambaquis, estudados por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará. O passado revisitado por meio de vestígios nos sambaquis. São sítios arqueológicos que alternam camadas de terra e de conchas, construídos há milênios por homens pré-históricos. Eles conservam pedaços de plantas e animais de épocas distantes, testemunhos da nossa história socioambiental. Comuns no litoral, aqui os sambaquis surpreendem por estarem no interior da Amazônia brasileira, na região de Santarém. Eles estão sendo estudados por esta equipe multidisciplinar da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará. A gente tem vários sambaquis que nunca foram estudados. Nós temos vários povos indígenas que relatam que os seus avós, bisavós consumiam essas conchas. E com certeza também no passado as pessoas percebiam que seria um elemento interessante de se usar na construção, né, na elevação de montes. Então, lá no litoral, por exemplo, a gente tem sítios monumentais aqui no sudoeste da Amazônia também. Nós temos sítios que são grandes ilhas construídas de concha e de terra. Olha só o tamanho desta jararaca. É um dos répteis estudados nos sítios arqueológicos, assim como anfíbios. Os pesquisadores investigam possíveis transformações na morfologia, na forma das espécies ao longo do tempo. Se você encontra uma pata, um vestígio de pata, um vestígio de unhas, você pode fazer algumas inferências de como aquele animal vivia antigamente. E pode ser também que você não seja exatamente o mesmo animal vivente de hoje, né? Mas pode ser algum parentesco. É fundamental a participação dos jovens e idosos das comunidades do entorno. Eles sabem onde estão os sítios arqueológicos, ao longo de 500 quilômetros de extensão do Rio Amazonas, do município de Terra Santa até Porto de Mós. Eles são os grandes protagonistas, né, do histórico uso e de ocupação dessa região, uma das áreas de ocupações mais antigas da Amazônia. E, especificamente nesse projeto, a gente está atuando com os jovens do ensino médio da escola da comunidade, em parceria com a escola que atua no ensino fundamental, para a gente proporcionar, incentivar a vocação científica neles, porque tem toda uma cosmologia com os encantados da região. A gente precisa escutar os mais antigos, né, os mais idosos, que são verdadeiras bibliotecas. E nesse caso é muito interessante porque tem essa perspectiva da geração. Os jovens vão juntos com os nossos alunos de graduação e de mestrado para realizarem as entrevistas, coletarem narrativas sobre a memória. Como é que se chama o projeto de vocês? E o que vocês querem com esse projeto? O nome do nosso projeto é Janelas Abertas para a Biodiversidade do Baixo Amazonas, o JABA, contribuições dos sambaquis do passado para a preservação ambiental do presente amazônico. Então, a ideia do projeto é a gente justamente cruzar arqueologia, biologia, ecologia da conservação, para a gente pensar nas transformações das paisagens ao longo do tempo e pensar como é que a gente vai preservar a biodiversidade do presente e do futuro se a gente não conhece a biodiversidade do passado. Hoje, áreas que são savanas foram floresta no passado. E com os sambaquis e reconstituindo ao longo do tempo como essas paisagens se transformaram, a gente pode ver mudanças ambientais de ordem natural, mas também mudanças provocadas pela chegada das sociedades humanas. Eles trazem respostas sobre como que a gente pode usar os recursos do ambiente, né, de maneira sustentável, como que era a nossa alimentação no passado, e a nossa hipótese é que a nossa alimentação no passado era muito mais rica do que ela é hoje. Então, nesses sítios, a gente encontra diversos tipos de abóbora, diversos tipos de carás, muitos peixes de diferentes espécies, que faz a gente questionar sobre os nossos modelos de alimentação hoje, né? A intenção também é estimular que a pesquisa sobre a Amazônia seja feita por gente que nasceu ali,
especialmente os jovens da floresta. É muito importante que a gente repense o destino dos projetos de financiamento para que a gente possa, de fato, apoiar a ciência produzida nos interiores. As lideranças indígenas têm falado há muito tempo, né, que as decisões sobre a Amazônia são feitas fora da Amazônia, muitas vezes. Então, eu acho que essa entrada na universidade dos estudantes indígenas, ribeirinhos, tem facilitado essa comunicação e chamado a atenção do mundo para que, de fato, essas populações sejam ouvidas, não só enquanto populações tradicionais, mas também como cientistas. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!